captação no governo do estado. Participaram mais de 70 prefeituras, e é ontem e hoje que vão estar, obviamente que vai atingir praticamente todas as prefeituras, mas ontem estava lá, Tubarão esteve, a Prefeitura de Laguna esteve também, sobre essa força-tarefa que está sendo feita de uma equipe multidisciplinar de todas as secretarias e os entes do governo do estado, que estão disponibilizando o recurso para poder fazer um pente fino, né, na questão documental. Porque não basta só disponibilizar o dinheiro, tem que ver, né, os projetos, os processos licitatórios, enfim, toda a parte legal que precisa ter um encaminhamento. E o senhor ontem esteve lá e muita coisa foi tratada. Dá um resumo para nós do acontecido ontem. Bom, primeiramente, parabenizar o governador Jorginho Melo pelo perfil técnico, né, política pública técnica que ele exerce através da sua gestão. Isso é diferente do antigo governador anterior, que foi municipalista eleitoreiro, tanto é que nem para o segundo turno conseguiu chegar. Mas o Jorginho não. Ontem, tecnicamente, estavam lá todos os seus setores, com a parte técnica, jurídica, administrativa, em que os municípios, e todos eles, invariavelmente, infelizmente, têm déficits técnicos, conseguiram superar, né, e complementar e contemplar muitas situações de soluções em diversas áreas. Por exemplo, Laguna ontem foi atendida na área da saúde, na educação, na questão da infraestrutura, bem também como na defesa civil, por questões oriundas da nossa cidade. Então, olha, sensacional o que aconteceu, o programa Acelera Santa Catarina, né, um programa extremamente técnico, direcionado a todos os prefeitos, independente de sigla partidária, atendendo às demandas das políticas públicas nos seus variados setores, né, e fazendo com que os recursos que foram destinados de forma responsável também pelo governador Jorginho Melo, levando em conta sempre o número de habitantes, né, e não um partido político, fez com que os municípios recebessem de forma igualitária, então, né, pela sua proporcionalidade, vários milhões de reais, porém com dificuldade de aplicabilidade, por falta de questão técnica, projeto, enfim, conhecimento para poder fazer as inscrições nos diversos programas que existem no governo do estado, né, para cumprir o rito documental, até chegar à parte da execução e prestação de conta. Então ontem foi muito salutar, Laguna saiu de lá muito satisfeito, com muitas boas notícias que a gente vai poder falar um pouco hoje. Bom, Abdon, a gente vai entrar agora num assunto legal, é sobre essa questão da parceria com a SIDASC, né? Uhum. A gente vê que o governador tem, né, feito, né, uma atenção especial, e Laguna também capta isso, né, e traz para dentro do município, né? Isso. Não, a SIDASC em si, ela tem sido grande parceira, né, desde o começo da gestão, e aqui é importante falar que parabenizar o gerente regional da SIDASC, o Henrique, né, que tem sido uma pessoa que sempre procurou a gente, procurou Laguna. A gente teve bastante contato com a presidente da SIDASC também, a Celis, e enquanto isso eu me lembro que a gente tinha uma reunião com o prefeito, e deu assim 5 minutos, a Celis ligou para ele, e eu falei, não, Preto, esse projeto a gente já está também já antecipando, porque a gente já previa que alguma coisa ia acontecer. Então pode ver que agora, ontem, começou uma iniciativa interessante, né, prefeito, né, Preto? Que é em relação à educação de base sanitária, porque para a gente passar para as pessoas como que é a produção de alimentos, né, e o que é importante em relação aos processos de produção de alimentos. E também o programa que a gente está para lançar junto aqui com Tubarão também, né, tem esse problema que são os campos públicos em relação à brucelose e tuberculose bovina. Isso. E a gente tem uma iniciativa que vai acontecer simultânea, né, então é um projeto, vamos dizer assim, micro-regional. E então a SIDASC, ela tem sido parceira na elaboração desses projetos, na execução também, participação no Conselho Municipal de Desenvolvimento Pesqueiro Rural de Laguna. Então acho que a gente só tem a agradecer a presença aí do estado. Porque a produção ali naquela região de leite, queijos, enfim, derivados, né, e também na questão da criação, né, não só da suinocultura, que tem também uma participação, enfim, toda a produção, linha de produção, que é consumida pela região, né? Precisa ter também esse acompanhamento. Eu acho que iniciativa boa. Mas a iniciativa também da prefeitura, que começa a trabalhar agora e orientando os pescadores sobre a regularização das embarcações.
do Isso. Propesca. Aliás, essa questão da pesca veio para a Laguna. Vocês absorveram Isso. todo esse processo que já isso tinha que ir lá para fora. Agora é tudo feito ali na cidade. Como é que capitaneou dessa forma aí, Abdon? Olha, isso é inédito, né? Na verdade, primeiro é importante dizer que Laguna ela saiu na frente entre os municípios aqui no sul catarinense. E eu tenho batido bastante no gabinete Rio Preto. Vamos botar engenheiro de pesca para dentro. Colocou engenheiro de pesca, a gente já no mesmo dia, deu 2 dias, a gente já estava ingressando no programa do governo federal, do Ministério da Pesca, né? Acho que nem Floripa ainda aderiu, né? Acho que Floripa, foi né? Bombinhas, Penha, ali um pouco pro norte do estado. E aí Laguna saiu na frente também, a gente tá, eu acho que já são 6 ou 8 pedidos, mas assim, o importante é com que a gente consiga trazer a frota pesqueira artesanal de novo para a água e regularizada, porque muitas vezes o pescador tem dificuldades em fazer a regularização de seus documentos. Quanto mais distante, pior para te regularizar. O prefeito, essa iniciativa de poder, claro, a secretaria está na frente, está desenvolvendo, mas a definição da contratação, por isso que a parte técnica é importante dentro do processo, né? Quando da contratação de uma profissional, já startar isso é um investimento, isso não é gasto, isso é investimento. Com né? certeza, a gente está tendo N dificuldades, que vocês têm bem acompanhado, né, em Laguna, da ordem financeira, bem como da política, né? É um retardo gigantesco, infelizmente, né? A gente pegou um ônus muito grande, né? Falta de políticas públicas por décadas, e além do conserto disso, pessoas que estavam promovendo essa letargia ou essa estagnação continuam lá nos atrapalhando. Então a gente tem dificuldades homéricas. Então a gente trata isso muito como um grande investimento perante esse cenário caótico. Porém, esses investimentos estão trazendo números fantásticos e grandes programas, desde a qualificação, vamos lá, e entendimento das crianças, que foi o que o secretário falou agora, no manuseio da agropecuária, no sentido de saber entender, né, vai estar sendo feito junto com a SIDASC, nos colégios, né, o entendimento de como se lida com o alimento, com o animal, com o gado, com o peixe. Então essa conscientização, bem como a regularização da frota, nós temos mais ou menos uns 300 barcos a serem regularizados em Laguna. Né? Então isso vai economizar de, sei lá, 600 a 2 mil reais por barco, dependendo do tamanho. Isso é investimento, o município vai bancar. Né? A questão que envolve investimentos no óleo diesel das embarcações legalizadas, né? O investimento de buscar, junto ao entendimento do governo do estado, a aplicabilidade de um trator. Tem um trator aqui para que o pescador não puxe mais na mão. Né? Ele tem um trator zero, já está lá. Então a gente está fazendo fortes investimentos nas políticas públicas, e o bacana é que a comunidade, né, que é impactada nesse caso, a gente está falando mais da pesca, ela está entendendo isso, está conseguindo dividir vamos ler, a fala de um cabo eleitoral de um ente municipal técnico que explica para eles o beabá das coisas e os ajuda a sair, vamos dizer, do informalismo. Isso. Ou, enfim, lhes ajuda a complementar e contemplar aquilo que é fundamental hoje. Né? O Abdon, ele é dividido em 4 etapas ali para poder formatar, porque quando o atendimento é lá fora, existe uma dificuldade, a distância, um acompanhamento. Agora, como ele está muito próximo e vocês estão fazendo o cadastramento e trabalhando em cima, ele está dividido ali em 4 etapas, né? Que é formatado para poder trazer, né, o pescador atualizado, porque se tiver regularizado, tem como buscar recursos, tem como investir do município, enfim. São assim uma ciranda de situações positivas para o meio pesqueiro, né? Isso, resumindo, nessas 4 etapas, o que é que o pescador tem que fazer, tem que organizar para estar regularizado com vocês? Hoje, Tancredo, a gente faz a inscrição num formulário do Ministério da Pesca, que inclusive ele está aberto até hoje. Hoje é o último dia do prazo de inscrição para a vistoria pública da embarcação. Então, essa vistoria é feita por quem? Pela equipe de vocês? A gente tem uma autorização cedida, um certificado do Ministério da Pesca, que autoriza a prefeitura, através da secretaria, fazer a vistoria pública. E a gente cadastrou o profissional lá dentro, que é a Evelyn, a nossa engenheira de pesca. E então o pescador ele tem que, por base, ter os documentos pessoais dele e o documento com a Marinha. Então, às vezes, até já é um problema ter o documento com a Marinha, né? Então, a gente também fez articulações com a Marinha para auxiliar nesses processos. Está bem próximo também a administração da Marinha, vocês estão... Muito boa relação. Legal. Uma das relações que é importante também são essas interinstituições, que não havia.
Isso é uma conquista do governo Preto e Leandro também. A gente se aproximou. Vem cá, Marinha, eu preciso te entender. Vem cá, IFAM, eu preciso te entender. Vem cá, Polícia Militar, Polícia Civil. Então, está havendo uma conexão jamais vista. Isso não é mérito nosso, porque se a Marinha também não quisesse, não haveria. Então, as entidades em Laguna, com as atuais administrações, gestores, sejam comandantes, sejam gerentes, enfim, está tendo uma conexão muito proba e muito transparente que está ajudando o município a tirar do papel muita coisa. Isso é legal. E muitas vezes a gente vai buscar essas conexões lá em Brasília. Por isso que a viagem do prefeito sempre é muito válida. Bom, a gente vai estar falando depois do intervalo comercial sobre o camarão da Laguna, né? A riqueza natural, né? E é uma cultura praticada pesqueira que tem trazido dividendos ali, não só para Laguna, mas também para a nossa região. 8h29. Não sai daí que tem muito. Na rádio que dá gosto de ouvir. 8h34, 8h34, você ligadinho conosco, a nossa audiência. A gente está vendo aqui na coisa, tem bastante gente acompanhando a programação. Uns também acompanhando pela... Isso, tem alguém aqui pelo YouTube e Facebook que tem também, e tem pelo WhatsApp. Né? Muita gente participando, gente está assistindo, pelo nosso aplicativo também muita gente assistindo. Então, a gente tem a qualidade aqui não só do som, mas também da imagem. Prefeito, a gente tem um assunto muito bacana, importante, que é a questão do camarão da Laguna, camarão da Lagoa de Santo Antônio, a Lagoa do Mirim, a Lagoa de Maruí, que é aquela que circunda, né, os municípios que circundam a região dos lagos ali. A informação e essa cultura que é aplicada já há anos, mas nunca ninguém startou a questão dessa qualidade, trazer essa referência, né? E a gente observa também um trabalho feito que o produto é símbolo do nosso litoral. Às vezes o pessoal faz lá no cardápio, ó, o peixe tal e camarão da Laguna. Bota entre parênteses camarão da Laguna, por causa por causa do sabor do camarão que é diferenciado, né? O que é que está sendo feito nessa questão do camarão da Laguna? O que é que te chama? Né? E aí deixo aberto também a pergunta para o Abdon, para você estar falando sobre essa importância, né, natural e cultural pesqueira do nosso litoral. Bom, o secretário Abdon vai concluir com mais propriedade, porque ele está à frente da prefeitura nesse processo da identidade geográfica, mas talvez seja o camarão, né, no caso o camarão de Laguna, o único, vamos dizer, fruto do mar que de todo o país, em que qualquer, vamos dizer, peixaria, seja lá do norte, do nordeste, que possa levar o nome. Nenhuma outra cidade tem sei lá, o peixe tubarão, aliás, o peixe São Paulo, ou o peixe, sei lá o que, Itu. O camarão Laguna está em todas as peixarias do Brasil, mesmo não sendo verdadeiro, por causa do valor que existe institucional no camarão de Laguna, que anteriormente sempre teve muita excelência, né? E a gente lá em Laguna não usa a palavra qualidade porque ela tem um sinônimo antagônico. Então a gente fala excelência. E pena que isso se perdeu, né, com o tempo. Então está sendo feito um trabalho de identidade geográfica, um IG, né, para tornar um selo. Há uma dificuldade porque este é talvez um dos maiores itens pirateados, entre aspas, né? E essa é a analogia. Um CD é pirateado, um filme é pirateado. O camarão de Laguna, ou camarão Laguna, na verdade, é um dos itens mais pirateados, tecnicamente falando, do Brasil, né? E o secretário vai falar um pouco mais sobre isso com propriedade. Mas sim, o município está junto dos órgãos para tornar o IG Camarão Laguna, assim como tem o IG da uva Goeten, do IG do queijo Minas, enfim, assim sucessivamente Camarão Laguna. E esse processo é complicado, né, Abdon? Porque tu começar a trabalhar essa identificação e trazer isso para a realidade, né, e deixar isso caracterizado, tem um processo todo, né? A identidade geográfica, ela vem com base num 3 eixos, né? É a natureza em si, que é o produto, o trabalho humano, né? E a qualidade ambiental que tu tem no espaço, que é o terroir, né? Vamos dizer que é o terroir do Camarão Laguna, né? Então, assim, essa indicação geográfica, ela já vem de um trabalho antigo, né?
Eu também, pela iniciativa privada, trabalho com camarão, então a gente já acompanhava esse processo desde o início, em 2018, 2019, e teve muita participação do Sebrae. Esse processo ele não terminou, tá, Tancredo? Ele não terminou, ele está ainda finalizando a última fase, porque precisam ser feitas algumas documentações, até como hoje é um dia importante também para estar falando sobre isso, que a gente precisa trazer a notoriedade dessa ocorrência a nível estadual, regional, federal, né? A gente precisa divulgar em que há uma qualidade excepcional de um camarão produzido ao longo de 5 municípios, né? Então pega Laguna, Jaguaruna, Pescaria Brava, Imaruí e Imbituba. Por isso que eu comentasse certinho. Lagoa do Maruí, Lagoa do Mirim, Lagoa de Santo Antônio, né? Também a Santa Marta, a Lagoa da Jaguaruna. Então a gente tem um complexo lagunar que recebe uma água marinha através, seja do canal do Camacho, aqui da Barra do Camacho, como a Barra de Laguna. Essa água marinha ela entra no estuário, mistura com a água doce e aí propicia um ambiente ótimo de criação aí dos camarões, né? Associado a essa questão do camarão, a Laguna é conhecido pela questão da pesca do boto, né? Isso. Não falha a memória, são 2 lugares no Brasil, no mundo, né, que o boto vem ali e traz o peixe na tarrafa do pessoal, né? E é tipo esse símbolo que tu queres trazer, esse registro, claro, agora fazendo de uma forma técnica, legal, mas essa proporção que tu quer levar para o restante do estado, do país, do mundo, né? Ele é um trabalho em que a proponente do pedido, da solicitação, igual o que foi o IFAM, né, e a Pastoral da Pesca, que fizeram com a pesca, o registro da pesca com botos, né? Inclusive o Preto esteve lá no Rio de Janeiro, no IFAM, Preto, né? no momento. Então, esse processo, a proponente é a Associação de Criadores de Camarões Catarinense, né, a CCC, que é a antiga associação que já organizava os carcinicultores na época que Laguna tinha uma alta produção, né? Então a proponente é a associação, ela entrou com um pedido para fazer esse registro, o Sebrae conduz o processo e agora vai ser finalizado ainda, eu acredito, esse ano, né? Então funciona mais ou menos desse jeito. E o interessante é que a tua colocação, Tancredo, ela tem prudência, ela é prudente, né? Mas ela existe, só para fazer uma diferenciação clara para as pessoas entenderem, é que o IG dá essa notoriedade, esse selo, dá esse registro de algo que é palpável, né? Que é concreto, que é o camarão, tá ali o camarão. E o outro selo, outro registro, que no caso do boto, com a pesca com auxílio dos botos, aí no caso é um selo do algo abstrato, que é a interação entre o pescador e no caso e o golfinho, né, o boto. Então essa interação que trouxe o patrimônio imaterial, cultural e imaterial nacional e que também a gente vai levar para a Unesco. Então ambos têm são identidades, são selos, são registros, mas um é concreto e o outro é abstrato, mas ambos de bastante valor para nós. Bom, isso vai repercutir de uma forma na parte econômica, na total. parte social, que é o atendimento ao pessoal, né? E principalmente a questão do turismo, né? Porque o pessoal vai começar a visualizar, não, lá eu tenho uma marca, tenho um registro, eu posso estar. Essas 3 associações, na questão da social, econômica e o turismo, isso é o que foca o município da Laguna, porque a gente observa que as cidades medianas aqui da nossa região, algumas estão ligadas à indústria, outra à prestação de serviço, outra ao comércio, e Laguna, e a exemplo de Jaguaruna, municípios aqui da nossa região, em Imbituba, elas estão focadas, né? Em Imbituba tem lá o porto, tem tudo, mas Laguna, e principalmente aqui Jaguaruna, na questão da pesca, que é uma situação que proporciona, se tu registrar todos os pescadores da cidade de Laguna, tem uma movimentação econômica de mão de obra muito forte, né? Muito forte. E eu acho que é isso que, se tu fortalecer estrategicamente, é um planejamento que ele não vai ter resultado para amanhã, mas a médio e longo prazo ele vai ter um crescimento e um desenvolvimento, né? Tocasse numa palavra muito importante, porque a pesca artesanal em si, eu acho que ela não pode ser tratada com romance, sabe, Tancredo? Porque se tu vai analisar as famílias de pescadores hoje, a sucessão familiar é algo difícil, tanto na agricultura familiar quanto na pesca artesanal. Você vai ver que a grande maioria dos jovens eles não estão continuando nas atividades. Então a gente precisa trazer fomento,
trazer com que o ambiente fique mais fértil, né, para preparar a casa, para que as próximas gerações consigam ter um ambiente sustentável para poder crescer. E o bacana disso, também contemplando rapidamente e avaliando a última postagem, não sei se se o colunista foi o Anderson Silva, ali da NSC, ele fala sobre Florianópolis e que sem aumentar nenhum imposto, o prefeito Topázio conseguiu aumentar o ISS de 422 milhões para 700 e poucos milhões. Né? Então houve um acréscimo de 80% baseado no turismo, nos eventos de grande porte, como Carnaval, enfim, Ironman. Então todas as especificidades que a cidade oferta como potencial turístico sendo realizados. Então é mais ou menos a analogia que a gente faz em Laguna, buscando aquilo que nos é uma moeda, entre aspas, né? Que é algo importante, que é ímpar, que é singular, e aí então a gente está fomentando. Infelizmente não é da noite para o dia, mas é um trabalho de sementeira, de semeadura, que a colheita vai ser logo à frente. Resumindo, o Topázio hoje, 80% a mais da arrecadação dele em ISS, baseado nesse tipo de proposta. Lógico, Florianópolis pegou uma gestão bacana, né, que foi do Jean, e depois uma continuidade bacana também do Topázio. Nós estamos num cenário diferente. Pegamos o Mauro e o Samir bem ruim e agora o que a gente está recuperando. Mas é aquilo que eu falo. É um trabalhinho árduo que lá na frente, quando o pomar estiver bem frutífero, as pessoas vão dizer, como é que, da onde que isso veio? Pois é, enquanto vocês estão perdendo tempo com a internet, com bobagem, a gente estava trabalhando e aí agora estão os frutos. Então é uma questão de exemplo, Floripa, para nós. Isso é importante, né? E, claro, paralelo a esse desenvolvimento da cidade, tem alguns serviços que, agora mudando o assunto, que a gente gostaria de trazer aqui à baila, né? Por exemplo, a questão dos cães, né, e gatos de rua, questão dos moradores de rua, questão da iluminação pública, que é um serviço que também é feito pelo município, a coleta do lixo, enfim, toda essa atividade, porque o município não resume só na questão de trazer recurso para a obra, mas também da manutenção do município, né? Claro. Nessa questão dos animais, né, a causa animal, o senhor tem dado um foco muito forte dentro da cidade e foi feita uma licitação agora para serviço de castração, né, que teve um período de castração e principalmente a movimentação da área social com relação aos moradores de rua. Isso também tem um custo significativo para o município, né? Muito grande, de todas as montas, de todas as ordens, e infelizmente, ou felizmente, independente de como cada um pense, ele vai ser contínuo, não tem um ponto final, né? A causa animal e a causa das pessoas de rua são constantes. A gente vai lidando com cada um até o momento que um dia tem um equilíbrio a mais, que as pessoas e os cães têm que as pessoas têm um pouco mais consciência e de suas vidas para não morarem na rua, ou tenham consciência em relação aos animais para não colocá-los na rua, ou castrar os seus para que não criem mais. Mas vamos lá, sobre a causa animal. A causa animal nunca houve tanto investimento financeiro e técnico em cima disso. E também de compliance. Porque, por exemplo, se eu faço um investimento, né, ou vem um investimento que cai para uma ONG, ela tem que ser também prestado conta, né? Então, bons serviços, ou pelo menos verbalizados como bons serviços, eles não podem ser também escondidos por prestações de contas que não sejam bem feitas. Afinal de contas, não é porque não é político, porque não é cargo eleitoral que não se tem que prestar conta. Então a gente também está fazendo uma avaliação nesse sentido. Por outro lado, também tem que ter a conscientização das pessoas. A gente já fez investimentos, por exemplo, em castração, que num único dia mais de 100, né, cachorros não apareceram. No caso dos cachorros, não, os donos. Marcaram, consultaram, fizeram o cadastro e não foram. Mais de 100. Você acha que não tem boicote nisso? Óbvio que tem. Então existem pessoas que são protetores, não estou dizendo que são todos e nem a maioria, mas que atrapalham a causa. Por quê? Porque muitas vezes a justificativa do seu ego é maior do que propriamente a causa que você defende. Isso é laguna. Então a gente está lidando isso com 1 ano e meio só. Muita gente que estava ali dizendo que era da causa, hoje está atrapalhando. Mas a gente vai continuar avançando. Porém, muitos investimentos a serem feitos e olha como é louco. Né? O Abdon vai dizer, nós temos um compromisso agora da ordem de quase 300 mil reais que veio do Ministério Público, que a gente é obrigado a acatar
um número de cães de um caso específico. Então, o município que já não tem dinheiro vai ter que investir ou gastar, as pessoas entendem como quiser, um valor de quase 300 mil, vai ser um processo licitatório, para nós salvaguardar, se eu não me engano, 18 cães. 18 cães, e o Abdon vai falar sobre a causa animal, depois eu falo sobre o morador de rua um pouquinho mais. A gente, na Secretaria de Pesca e Agricultura, tem a Gerência de Bem-Estar Animal, né? A Gerência de Bem-Estar Animal ela foi instituída em 2018. E a Secretaria em si, ela nasceu com o nome de Pesca e Agricultura em 2017. Então, um ano depois, já foi colocada a Gerência de Bem-Estar Animal. Pois bem, a Gerência de Bem-Estar Animal ela é um órgão, no meu ponto de vista, né, execução de política pública, atendimento à população, né, então tem vários serviços que são prestados, é castração, é a política municipal da ração, que tem uma lei municipal para apoio a protetores, então protetores também são importantes para a prefeitura, com certeza, a gente sempre trata as pessoas muito bem, tenta atendê-las com aquilo que a gente tem no momento para oferecer, né, porque tem momento também que tu tem um trâmite burocrático, demora 45 dias para uma licitação, aquela coisa toda que como órgão público tem, né. As campanhas de adoção a gente tem batido muito forte, tem sido muito interessante, as pessoas têm apoiado bastante, a gente tem feito feiras de adoção, a gente estava fazendo toda sexta-feira, 5 horas na frente do mercado público, agora a gente deu uma parada porque a gente estava nos mutirões de castração, né? Fizemos os mutirões de castração que deram em torno de 950 castrações, Tancredo, desde o começo da gestão, com uma gestão em que a gente também não tinha contratos que foram repassados, né? A gente teve que começar tudo do zero, até tu arrumar a casa, pegar a ação do MP, várias ações do Ministério Público, várias, pessoal, não, olha, não é brincadeira, a quantidade de coisa que vinha, cada mês que vinha era uma coisa diferente, coisa de 2021, 2019, 2023, então assim, decisões judiciais, não é assim, ô secretário, ô prefeito, vocês têm que... Detalhe, em 2024, a gestão anterior, não estou falando mal, estou contextualizando, né? E eles não respondiam ao Ministério Público. Então veio uma avalanche de Ministério Público de 24, 23, 22, 21, um absurdo, com compromisso de fazer. Ó, o negócio é o seguinte, prefeito, se tu não fizer... Aliás, prefeitura, se tu não for empurrando tanto com a barriga que a gente está com compromisso de fazer 1000 coisas que a gente nem planejava, que está vindo. Nada disso aí foi transformado em TAC? Termos de ajuste de conduta, nenhum desses ou tu tivesse que cumprir alguns desses? Não, tem 90% também. tem que cumprir. Tem TAC, mas 90% tem que cumprir. Esse tema de ajuste de conduta é uma responsabilidade muito grande, que não só do gestor atual, mas quem passou por ali que fez o acordo. Tem uma cada série TAC. e tem uma série de informações que precisam ser colocadas. Mas é importante a gente ver nessa questão do atendimento cães e gatos, enfim, mas também com os moradores de rua. E tudo isso leva à questão da segurança. E tem um programa que tu estavas falando aqui, que foi importante, foi divulgado, sobre a modernização da iluminação pública dentro do município. É um dos teus principais focos, né, para dar também a segurança às pessoas, né? Exatamente. A questão da penumbra, né, ela favorece a insegurança. E Laguna a gente absorveu com 27% dos postes queimados em 2025. 27%. Com um contrato ruim de manutenção. Depois a gente fez uma licitação, levou 112 dias a licitação, porque cada licitação nossa lá é um parto, tem muita intervenção ruim para atrapalhar, para demorar. Depois tivemos que comprar 200 e poucos itens que não tinha no estoque, e cada item precisa fazer 3 orçamentos por item, tu sabe? Então, relé, lâmpada, haste, fio, enfim, 200 itens. Isso demora. Então, enquanto isso, nós ficamos em 2025 com bastante dificuldade e hoje a gente, graças a Deus, já vem equacionando. Sim, tem alguns postes que precisam ser ligados. A rede elétrica, né, o nosso parque elétrico, extremamente deficitário, nunca tinha feito uma manutenção. Então, não é só sobre trocar a lâmpada, é sobre trocar o relé. Às vezes a gente liga uma lâmpada, 20 minutos depois apagou. A gente já saiu. Então, tem que fazer um novo protocolo, voltar. Então, enquanto nós estamos melhorando gradativamente o parque, né, trocando as lâmpadas, inclusive com a tecnologia anterior, né, de cromo, Mercúrio. sei lá, a gente agora tem em paralelo, já está fazendo, por exemplo, a troca por LED. E neste momento, inclusive quem está sendo contemplado é a Boa Vista e a entrada para Itapirubá. Isso. Inclusive eu fui lá ontem e postei na minha rede social. A diferença de uma parte que ainda está com a lâmpada antiga, que tem está iluminado, mas tu nota que é uma penumbra, uma luz amarelada, e um pouco antes já está iluminado com a luz branca. Uma das coisas que os municípios têm feito, a substituição de LED nessas vapor a mercúrio, enfim,
são que elas gastam o dobro, porque também na hora da troca, da substituição, a prefeitura também tem que estar comunicando a Celesc para redução, porque o custo da energia também diminui. Né? Tu investe numa qualidade melhor de iluminação, e por contrapartida tem ainda o retorno de diminuir as despesas, porque essas lâmpadas mais antigas, ela tem um custo muito alto para iluminação. A Vaporão Mercúrio dá quase o dobro da de LED. Né? Então, também é economia para o município. Agora nós vamos no intervalo comercial para a gente ir para o último bloco. Vamos falar um pouquinho depois de política, prefeito. Está trazendo aqui, né, o convívio aí do Executivo com o Legislativo e também as movimentações políticas. Oito horas e 57 minutos, 8h57, não perca a hora, você ligadinho conosco. Estamos entrevistando aqui Preto Cripa, prefeito de Laguna, com o secretário de Agricultura e Pesca, o Abdon. Está aqui batendo um papo, a gente trazendo as informações. Mas, prefeito, a gente não pode deixar de tocar num assunto político, né? Principalmente administrativo, né? Dos três poderes que tem na cidade, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O senhor mantém, né, um regramento com o Judiciário e junto ao Legislativo o senhor perdeu a maioria na Câmara. Agora, o que é que houve? Bom, quem perdeu a priori foi a cidade, né? Eu costumo dizer que a Câmara ela não tem que ficar do lado da Prefeitura. Ela sempre teve nas gestões passadas, tanto é que muitos dos vereadores, a gestão passada aumentou o IPTU em cima da cabeça das pessoas, votou contra órgão fiscalizador ou requerimento que ia fiscalizar o kit dentinho. Isso é a gestão passada. Alguns desses vereadores hoje verbalizam na Câmara de Vereadores que são amigos de empresa, de empreiteira. Então a população já enxerga quem são os vereadores que estão a favor de Laguna e quem está a favor de uma empreiteira de fora. Então é uma coisa que não é sobre gestão, é sobre o que as pessoas querem, né? Uma pena, inclusive, a imprensa de Laguna também, em 90%, estar contra a cidade. Por exemplo, a imprensa de Laguna não postou que a gente teve um campeonato brasileiro de ondas grandes. Ninguém viu isso na imprensa de Laguna. Por quê? Tão importante para a cidade, para tu ver como há uma personificação pessoal, uma redundância, e deixam os veículos de imprensa, suas ferramentas, né, à mercê da politicagem, mas faz parte. Então, o que acontece? A Câmara de Vereadores ela está em xeque. A população está olhando. Porque se o prefeito vai lá e diz assim, olha, vou colocar aqui uma suplementação orçamentária de 400 mil para comprar remédio, tem que passar, né? Por exemplo, tem que passar, né, para comprar remédio. Vamos ver se vai passar? Estou dando um exemplo, não tem essa matéria. Então, algumas matérias estão indo para a Câmara e a gente está avaliando se está passando ou não passando. O que nós faremos? Nós colocaremos cada vez mais expostos, através de outras mídias, como as mídias de excelência, né? De qualidade são as de Laguna, de excelência, como a Litoral, por exemplo, para colocar a par a realidade. E a população vai fazer o juízo de valor. Então, a gente vai olhar, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A empresa Qualidade fez uma obra muito ruim, choveu, caiu todo o asfalto lá no Farol. E o pior, a gestão passada e a empresa Qualidade deixaram o lixo todo, tá lá no bolsão do estacionamento do Farol, tá lá. Inclusive, a própria empresa já foi notificada e tem uma audiência, se eu não me engano, com o Ministério Público Federal, já para cobrar criminalmente, juridicamente, a empresa por esse ato, ok? Então está muito claro que a empresa errou. Aí há um pedido do vereador Tavinho para que, um requerimento pedindo para que fosse votado na Câmara o pedido para que a empresa pudesse limpar a sua sujeira. Vereadores votaram contra a limpeza. Olha, que absurdo, votar contra o Farol.
vereador Maninho, vereador Gabrielzinho, vereador Macho, vereador Romening, vereador Cleosmar, vereador Ed votaram contra a limpeza do farol e ficaram a favor da empresa. Olha que loucura. Detalhe, está passando uma CPI hoje na Câmara de Vereadores. Aliás, por essa CPI que a gente queria, né, essa é da APP? Não, da PPP não. Não, do reequilíbrio. Eu estou falando do reequilíbrio, porque foram pagos mais de quase 15 milhões de reais à empresa de maneira indevida. Essa CPI são os vereadores que têm que julgar. Agora a empresa está dando presente para eles, que são ruas, tá? Entendeu? Para que eles possam escolher aonde botar material em ruas. Então, tu vê, quem está julgando está ganhando presente de quem tem que ser julgado. A população está vendo que tem um direcionamento aí, né? E que os caras estão se vendendo. Uma pena, né? Vendendo o seu caráter por alguns poucos reais. E a cidade que vai fazer suas escolhas depois, né? Bom, essa nessa questão do reequilíbrio, da equilíbrio aí, né? Sobre a questão que o senhor acabou de colocar. Mas também tem a CPI aberta contra o senhor da parceria público-privada. Exatamente. Detalhe, quem abriu essa CPI contra mim é quem tem uma ação civil pública dentro da prefeitura por desvio de cesta básica. Tu vê, né? Que loucura isso. Agora, lá na Câmara dos Vereadores também, eles colocaram um projeto de lei inconstitucional para poder mudar uma situação na Flama, Fundação Lagunense do Meio Ambiente, porque a Flama aplicou uma multa que estava parada lá contra a empresa que fez uma obra totalmente sem licença ambiental. A obra importante, de via importante, mas além de não ter técnica, não ter drenagem, ela infringiu ambientalmente de forma criminal. Isso gera multa. Aí, por causa de que a prefeitura está cumprindo o rito que o Ministério Público exige, que é, se tem multa, cobre, né, vá buscar a cobrança, a gente é, entre aspas, penalizado. E aí eles usam a Câmara de Vereadores. E os vereadores que precisam de, né, que provavelmente devem ter algum tipo de apoio, né, em paralelo, para poder fazer essas manipulações. E, infelizmente, Laguna fica nesse fogo cruzado. O mais bacana disso tudo, no meu ponto de vista, o bacana é que eles nunca tiveram uma força contrária tão forte como é a gestão Preto e Leandro, que não vai abrir mão. Eles não vão fazer absolutamente nada que eu abra para que o MDB possa entrar no governo. Não o MDB, né? Porque tem pessoas bacanas no MDB. Apesar de Laguna terem muito poucas pessoas bacanas no MDB. Mas existem. Mas eu não vai fazer pressão que nem as outras gestões sofreram para que eles pudessem entrar e depois disseminar o seu mal. Isso não vai acontecer. Entendeu? Podem até, sei lá, fazer mágica e nos caçar por qualquer bobagem. Entendeu? Mas a gente não vai entregar absolutamente nunca as rédeas de Laguna para esse povo corrupto que estava na gestão até então e que parte dele se mantém na Câmara de Vereadores. Bom, e tem também uma outra situação que a gente acompanhou aí nas redes sociais sobre o laboratório da obra aí na Praia do Sol. Que movimentação foi essa Bom, houve também uma movimentação no sentido de botar vídeos em rede social, enfim. Depois que inventaram o TikTok, tá cheio de babacão aí na internet, né? E aí o que acontece? Por exemplo, hoje, vou dar um exemplo. No Tribunal de Contas do Estado, existe um processo lá, onde, que é de Laguna, todas as obras da empresa Qualidade no Tribunal de Contas tem mais ou menos 75% a 80% dessas obras tecnicamente analisadas como mal feitas. Dito pelo Tribunal de Contas, que fez um laboratório aqui. Veio, final de 2024, fez um estudo laboratorial, levou, analisou e disse, o que foi feito pela empresa Qualidade em Laguna e o que foi atestado pelo fiscal do governo passado está errado em 75% a 80%. Isso é um desvio de mais ou menos 20, 30, 40 milhões de reais. É quase, vamos arredondar para menos, 30 milhões que foram roubados de Laguna.
Então, o que acontece? Por quê? Porque a gestão passada não fez fiscalização devida, deixou que a fiscalização fosse conduzida de modus operandi indevido, entendam como quiser, e não fez o trabalho laboratorial. Então, quando vem uma figura cômica como essa, que a gente já está verbalizando, né? E traz uma informação de que, sei lá, foi gasto R$2.000 nesse buraco. Óbvio que não foi, porque o custo da contratação do laboratório, né, foram para 4 obras, não só para a Praia do Sol. Entendeu? Então custa mais ou menos R$500. Se 2.000 para um buraco, eu estou falando que são 4 buracos a mais, então são R$500. Mas a maneira como querem de disseminar mentiras pagos através de churrascos pela empresa, a gente olha nas redes sociais, os caras estão sentando com uma empreiteira, fazendo churrasco e mentindo diariamente. Então, o que eu quero dizer? Mesmo que fossem R$2.000 por buraco, é muito mais barato do que 30 milhões desviado. Bom, então, se a gestão passada tivesse feito esse laboratório, que está sendo feito de maneira técnica pela Unesc, pago conforme o orçamento concreto, certinho, entendeu? Vai fazer com que a Praia do Sol seja, de fato, uma obra de excelência. Deixe de ser de qualidade pequena, entende? Então, aquele buraquinho, que eu não tenho dúvida nenhuma que, inclusive, na hora de fazer o vídeo para falar, eles cavaram, porque quando tu faz um buraco, o buraco é exatamente como se fosse uma garrafa de uma garrafa de 1,5 litro. Tu faz a sondagem e depois tu coloca o asfalto frio, né? Para tampar, fica um buraquinho. Faz parte disso. Esse é o ônus deste bônus de análise, entendeu? A gente fez. Só que aí depois que a gente fez, 1 hora depois, 2 horas depois, saiu uma foto como se tivesse o buraco, como se a gente tivesse deixado o buraco escavado. Óbvio que para mim aquilo foi manipulado, né? Óbvio, né? Mas se a gente errou ali, desculpa, a gente vai melhorar nesses buraquinhos. Mas essa melhora é para que a gente não tenha mais essas obras mal feitas e esses desvios financeiros técnicos, que esses caras que fazem esses vídeos ridículos, que são pagos, né, para fazer esses vídeos ridículos, não passem a continuar disseminando mentira às pessoas. O senhor fica chateado por ele te chamar de prefeitinho? Não, né? Ele ficaria chateado se eu achar que ele é um babacão? Não, é a mesma régua. Aí é uma questão de ponto de vista. Ele parece para mim a velha surda da praça, tá ligado? Até a fisionomia, assim. Bom, a gente vai agora para a última informação sobre as grandes ondas aí que nós temos e que ficou sendo monitorada por toda... Né, desculpa, me empolguei. Todo mundo ficou ligado e acompanhando essa questão da movimentação do mar, né? E veio, né, no belo dia, foi na quarta-feira que começou as ondas surgirem de uma forma muito positiva, né? E foi criado um campeonato e isso viralizou no Brasil todo, essas grandes ondas aqui nas nossas praias. Isso é importante, né, para a questão do turismo e na propagação do nome da cidade positivamente, né? Tem 2 vieses aí, né? Que é o viés do investimento local, né? Mais de 10 mil pessoas passaram naquela segunda-feira no Farol, na região. Começou na segunda-feira. O evento é um dia só, né? Ele tem que ter a hora que a onda atinge o ápice, né? É uma questão de particularidade, então a questão de onda tem que ter aquele... Se fosse contínuo, tivesse 2, 3 dias de onda, teríamos 2, 3 dias de campeonato, mas é pico de questão temporal, né? Temporal que eu digo de instabilidade do tempo que favorece essas situações. Normalmente, inclusive, são quando vem um ciclone, né? Enfim. Mas, quando isso se sinaliza de uma forma de sinal amarelo, que são 7 dias antes, sinal amarelo pode ser que daqui a 7 dias haja o evento que é o sinal verde. Então as pessoas já se mobilizam. Mas foi uma semana de movimentação de pessoas. Imagina, o pessoal veio do Havaí, teve gente que veio do Portugal. Mais de 10 mil pessoas passaram só segunda-feira. Mas como nós tivemos o feriado na sexta, do dia 1º, muita gente consumiu o Farol já na sexta, no sábado, domingo, já prevendo... Pousadas lotadas. Lotadas. Lá. Então, um investimento, tenho certeza absoluta, e os números trazem isso, que de 7 a 9 milhões de reais rodou no município através da alimentação, de hospedagem, gasolina, enfim, entretenimento, nesse final de semana, oriundo do Big Waves. A semanada de onda, né? Fantástico.
Bom, a gente está encerrando o programa, já passamos aqui 10 minutos. O Almir Rogério está para entrar da região dos Lagos, do estúdio de Maruí, falando lá de Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba e Maruí, né, e trazendo aí de Pescaria Brava as boas informações. Nós estamos aqui entrevistando o prefeito Preto Cripa de Laguna e também o Abidon, que é secretário de Agricultura e Pesca, né, em assuntos importantes aí de investimento e de administração do município. Prefeito, a gente agradece a sua participação, né, e deixamos aí os microfones da Rádio Litoral para as considerações finais. Primeiro para o Abidon, né, para dizendo da importância de estar aqui conosco e tomara que a gente possa estar conversando constantemente, que é importante a gente deixar, né, o público bem atualizado. Com certeza, Tancredo, só agradeço aqui a oportunidade de estar aqui na rádio e é sempre um prazer poder falar de Laguna, né? A gente ama a nossa cidade, a gente vive em Laguna, a gente quer com que a cidade tenha o seu desenvolvimento garantido aí para a população e que também a gente tenha uma ótima safra agora, a gente está em plena safra da tainha, que a pesca seja proveitosa, que a gente consiga aí ter êxito, né? E também com que os novos projetos que a gente está desempenhando venham aí trazer bons frutos para a cidade. Isso é importante e é muito bom, né? Agora, prefeito, a gente também deixa os microfones da Rádio Litoral para suas considerações finais. Não, agradeço, até de qualquer maneira, né, fico contente de estar aqui, desculpa, tu já sabe como é que é o meu jeito, né, gosto de conversar e às vezes quando eu tenho oportunidade eu gosto de falar, né, aquilo que precisa ser falado. Né? Não estou preocupado com cargo, se um dia eu não estiver na prefeitura, sou grato até o momento que tive, mas tenho a responsabilidade como prefeito. E acabei de receber aqui no WhatsApp, até é bom avaliar isso, gostaria que o senhor pudesse, como imprensa, ver a veracidade, mas parece que desde fevereiro existe não sei se a necessidade, a obrigação de que a Câmara de Vereadores de Laguna tenha que afastar um vereador por causa de um impedimento, um transitado e julgado que já houve com esse vereador de uma Operação Seival. Então, o Ministério Público já pediu o afastamento, eu não sabia disso, vou analisar para ver se é verdade, para a gente cobrar que a Câmara de Vereadores faça o papel dela e não infrinja a lei. Pelo que a gente está vendo, pelo esse material, desde fevereiro já era para ser afastado tecnicamente, juridicamente, o vereador e não fizeram. Nós vamos avaliar isso para ver se é verdade. Peço para que a imprensa avalie também, para que não fique numa guerra política e seja de fato o fato real. Vamos ficar atento a isso. Eu agradeço mais uma vez a Rádio Litoral, acho o nome dela sensacional, tem a ver com a nossa região. E Laguna sempre de portas abertas para boa imprensa, aquela que com isonomia, inclusive, muitas vezes puxa minha orelha e que me faz bem. Né? Até, final de contas, a gente está no processo de evolução diariamente. Muito obrigado, Tancredo. Obrigado, Abidon, a todos lá na CEPAGRE. É uma evolução e um ganho diário, não é fácil, mas a gente vem mostrando dia a dia os nossos propósitos e eu estou bem contente por isso. Bom, muita gente acompanhando, né, também pelo YouTube, pelo Facebook, pelo nosso aplicativo e também pelo sinal da rádio, óbvio, né? E que estão aqui acompanhando a gente. Tem muita gente, não dá para estar citando, mas a gente agradece muito a audiência. E eu gostaria de já colocar para essa audiência que nós vamos ter amanhã